Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro. Eu não acho que era a intenção da Disney criar um hino anticapitalismo. Oi, gente! Eu sei que muita gente tem raiva da Pequena Sereia, porque como assim a mulher desistiu de ser esse ser mágico e etéreo pra se tornar um humano sem graça? Mas eu acho que todos nós aqui já aceitamos o quão profundos os contos de fadas podem ser, e eu acredito que um dos mais profundos seja A Pequena Sereia, do Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen é conhecido por te deixar triste. Lembra de quando eu falei sobre o conto Pinheirinho no especial de Natal? Eu não tenho coragem de rever aquele vídeo. Quando eu era pequena, os Sapatinhos Vermelhos e A Pequena Vendedora de Fósforos me deixaram com estresse pós-traumático. E eu garanto que A Pequena Sereia também vai te deixar com todos esses sentimentos. Além de ser um desses contos que as pessoas desdenham só porque virou princesa da Disney. E vocês sabem que eu assumi pra mim essa missão de desmistificar essas ideias. Como sempre, com contos de fadas, eu peço licença pra contar um pouquinho mais sobre o enredo, porque senão, o que eu ia fazer aqui? A filha mais nova do Rei do Mar, no seu aniversário de 15 anos, tem finalmente a oportunidade de emergir e poder conhecer o mundo lá em cima. Aqui em cima, no caso, Verônica, você não é uma sereia. Quando finalmente chega o dia, ela fica encantada com o que ela vê, especialmente por conta do belo rapaz de olhos negros que tá participando de uma festa no navio. Mas logo essa festa vira um enterro, porque o navio começa a afundar. Coisas de Titanic. A sereiazinha então salva o moço. Sim, temos a princesa salvando o príncipe. Olha só quanta modernidade. Ainda dizem que isso foi inventado depois dos anos 2010. Ela volta pro mar, mas não consegue tirá-lo da cabeça. Então ela vai até a avó e pede para que ela conte tudo o que sabe sobre os humanos e a vida aqui em cima. E aí a avó fala que eles vivem bem menos que as sereias, mas que como eles possuem uma alma imortal, quando eles morrem, eles transcendem esse plano e vão para a eternidade. Enquanto que as sereias, quando morrem, viram espuma do mar. A sereiazinha então fica alucinada e fala: eu trocaria meus 300 anos de vida por um só dia como ser humano, desde que isso me permitisse o acesso à eternidade dos céus. Então a avó diz que a única forma de ela conseguir uma alma imortal é se casando com um humano, porque assim a alma dele passaria para ela. Aqui, senhoras e senhores e seres marinhos, nós encontramos o cerne desse conto. A sereia estava tão interessada em príncipe quanto a Cinderela, que só queria uma noite de folga. O que a atrai aqui é a chance de ganhar essa alma imortal. O boy é um plus. Lembra muito que Santo Agostinho fala no Confissões de que inquieto está os nossos corações enquanto não repousa em ti. Que é aquela ideia de que nós não fomos feitos para isso aqui e é por isso que estamos sempre inquietos e ansiando por algo a mais, por algo além. Que o fim das coisas nos incomoda porque as nossas almas são eternas. Apesar do Andersen não seguir uma religião dogmática, os contos dele... Eu tava mostrando o livro de cabeça para baixo, por acaso? Enfim. Os contos dele são salpicados de religiosidade. Tem os anjos nos sapatinhos vermelhos, tem o final da Pequena Vendedora de Fósforos, que eu não vou contar pra vocês, vou deixar vocês sofrerem sozinhos. Surpreendentemente, esse anseio pela alma imortal é algo que a versão da Disney entendeu. Não que outras não tenham entendido, mas é porque essa é a versão mais conhecida e a que também sofre mais reclamações. Verônica, eu pintei o meu cabelo de vermelho e fui cantar na pedra. Eu refiz o vestido da Ariel. Eu não lembro de nada sobre alma imortal. De onde você tá tirando isso? Sim, não tem nada diretamente sobre isso, mas todo o drama da Ariel é porque ela anseia por algo além do que ela encontra no mar. Se a gente notar, a cena em que ela canta parte do seu mundo acontece numa caverna cheia de parafernálias dos humanos. Ela já queria fazer parte do nosso mundo. O Eric foi a gota d'água
sem trocadilhos. Apesar do final bem mais feliz e da Ariel saindo do mar com um vestido brilhoso anos 80 e do vestido de casamento com mangas bufantes anos 80, o tema do anseio, ainda que não necessariamente pela alma imortal, ele tá presente desde o início e é o que desencadeia todas as ações da história. E a Ariel vai atrás. Ela não fica passivamente esperando nada acontecer. E de novo, nada de caçadora de príncipe. E ela ainda salva o príncipe 2 vezes, mas tão passiva nossa peixinha. Seguindo, a sereia então vai atrás da bruxa do mar, que é descrita como um monstro do Lovecraft, e pede pra ter um par de pernas para que ela possa andar, dançar e passear pelas... Como eles chamam? A bruxa concorda, mas como Rumpelstiltskin sempre avisou, toda magia vem com preço. Mas não esperem aquela cena mágica em que ela canta e a voz dela é guardada num camafeu como se fosse um pedaço da alma do Voldemort. Não, a bruxa do mar, ela é raiz. E se a sereia não conseguisse fazer o príncipe se apaixonar por ela, ela se transformaria em espuma do mar. Sério. Parem de fazer pacto com o capeta. Adiantando um pouco a história, o príncipe leva a sereia pro castelo, só que ele já estava apaixonado por outra pessoa. Ele tinha certeza que tinha encontrado a moça que o salvara no dia do naufrágio. E nada do que a sereia fez conseguiu fazê-lo mudar de ideia. E aí ele se casa com outra moça. Nisso, as irmãs da sereia aparecem e entregam pra ela um punhal. E dizem que se ela matar o príncipe, ela vai poder voltar a ser sereia. E ela então vai até o quarto do príncipe, pronta para a hora do homicídio. Mas quando ela encontra os dois dormindo, ela não tem coragem. O príncipe parecia genuinamente feliz e ela percebe que não tinha o direito de tirar essa felicidade dele. Então é isso, ela estava destinada a se transformar em espuma do mar. E é aqui que acaba a primeira versão da história, que é a versão que alguns livros têm. Nessa edição aqui não, aqui a gente tem a história completa, porque o Andersen achou que esse final estava trágico demais até para os padrões dele. Então ele emendou um outro final. Por conta dessa atitude de abnegação, a sereia é recompensada e ela se torna uma filha do ar. Inclusive, o título original da Pequena Sereia era As Filhas do Ar. E a boa notícia é que as Filhas do Ar podem ganhar uma alma imortal depois de muitos e muitos anos, se elas continuarem fazendo coisas boas. Hans Christian Andersen termina essa história super trágica com a esperança de um final eucatastrófico. Eucatástrofe é um termo cunhado por Tolkien para se referir a essa reviravolta positiva que acontece no final dos contos de fadas. Para saber mais sobre isso, eu super sugiro que vocês assistam o bate-papo que eu gravei com a Cristina Casagrande, a tolkienista, sobre o ensaio sobre histórias de fadas, onde Tolkien vai falar sobre a eucatástrofe e outros tantos conceitos de contos de fadas. Vou deixar o link em algum lugar aqui e na descrição. O primeiro final da Pequena Sereia é um final super trágico, é um final descatastrófico. Mas o Andersen disse que queria dar autonomia para a sereia. A propósito, ela não chama Ariel, eu não sei se eu cheguei a comentar isso. A ideia dele é que ela conseguisse o que queria sem depender dos outros, sem depender do amor do príncipe, no caso. Eu não sei se eu diria que ele foi 100% bem sucedido nisso, porque tem toda aquela história do comportamento das crianças, mas deu para entender o que ele quis dizer com a autonomia e eu acho sensacional. Ainda mais porque a gente continua insistindo nessas ideias equivocadas de que contos de fadas de princesas mostram mulheres sem autonomia nenhuma, que são completamente passivas, enfim. Mas eu disse que a Pequena Sereia era um conto profundo, não disse? Só com isso que eu falei até aqui já dava para explorar horrores. Mas tem mais. Esse é um conto que, de maneira até óbvia, fala sobre relacionamentos. Eu sempre digo que ninguém precisa saber nada da vida do autor para poder interpretar uma obra. Na verdade, a separação autor e obra é básica para qualquer análise literária, não só quando o autor é controverso. Mas, dependendo da obra, saber alguma coisa da vida dele ajuda a desbloquear certas conquistas interpretativas. Eu acabei de fazer uma metáfora com videogame. Segundo os biógrafos, Hans Christian Andersen tinha muitos problemas com relacionamentos. Ele muito provavelmente se sentia atraído tanto por homens quanto por mulheres, romanticamente, não necessariamente sexualmente, mas nunca teve nenhum relacionamento que a gente saiba. E ele costumava desenvolver uma certa
obsessão pelas pessoas que ele admirava, famosas ou não. É numa dessas que ele foi passar 2 semanas na casa do Dickens e ficou 2 meses, para o horror da família. Ele escrevia milhares e milhares e milhares de cartas para as pessoas e não era respondido com o mesmo entusiasmo. É o que aconteceu com a cantora de ópera Jenny Lind, que foi a primeira grande decepção amorosa dele. Ela o via como irmão. E depois com Edward Cullen, de quem Andersen era o melhor amigo com um crush. E aí o crush se casa. Então assim, quando a gente vê a Pequena Sereia se sentindo rejeitada, a gente pode dizer que esse é um sentimento que o Hans Christian Andersen conhecia bem. Porém, o conto lida com isso de uma forma bastante madura. Ok, talvez não a parte em que você sacrificaria a sua existência pelo mozão. Amor próprio é tudo, caríssimos. Mas a parte de entender que só porque você é apaixonado por alguém não quer dizer que você tem algum direito sobre o outro, ou que o outro tem alguma obrigação com você por causa disso. Ainda mais se vocês não estão no relacionamento, nem sempre tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A Pequena Sereia é uma dessas histórias absurdamente humanas, ironicamente. A curiosidade dela, ela ir atrás do que quer, o sentimento de inadequação às vezes, a decepção, os dilemas. E qualquer um consegue se identificar com o anseio que ela sente, seja por o que for. O Instituto de Pesquisa Veves Aladares coletou dados que informam que esse é o conto favorito de muitos de vocês. Então, eu preparei esse vídeo com muito carinho, não que eu não faça isso com os outros, mas eu espero ter feito jus à história, pelo menos um pouco, e que vocês tenham gostado. Um joinha. De forma alguma eu esgotei as interpretações, nem tinha essa intenção, então agora eu quero ouvir de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.